Eu só quero fazer uma reflexão com vocês. Eu, por muito tempo, não entendi porque minha vida familiar foi tão desafiadora. Porque um cara de 35 anos engravidaria uma menina de 14, há 50 e poucos anos atrás? Por que é que ele pegaria este menino e tomaria desta menininha de 14 anos? Minha mãe sequer sabia que a gravidez vinha de relacionamento sexual. Naquela época ela tinha vindo da Paraíba e não tinha informação nenhuma a respeito disso. Mas, contrariando a expectativa de todos, eu acabei nascendo. Me deram daqui para ali, para ali, para acolá, e eu nunca tive uma família, um padrão familiar. E a última coisa que eu esperava receber de Deus foi, ou seria um ministério de família. Me tornar alguém hábil para lidar com relacionamentos. E é sobre isso que eu vou falar. Minha proposta é estabelecer relacionamentos fortes. Eu aprendi que onde estiver a sua dor, seu ministério vai estar pertinho. Então fique atento. E comecei a falar de família, casei, obviamente, em 92, casei e me converti, certo? Porque eu precisava de Jesus para sustentar meu casamento. Então fiz uma coisa extraordinária que foi me converter e louvado seja Deus. Deus trouxe uma mulher para a minha vida, vou fazer 31 anos de casado com ela, tenho 2 filhos, tenho 2 netinhos, minha netinha está com 20 dias, está internada, está no CTI, certo? E provavelmente é mais uma lição de família que nós vamos receber. Mas eu quero conversar com vocês sobre relacionamento, a arte de lidar com os outros e até com você mesmo. Quem aqui é solteiro, levanta a mão. Isso. Deus te abençoe. Ué, por quê? Pedro, Deus abençoe, a paz. A paz, eu não gravei o nome da esposa ainda, mas Deus abençoe. Você que é casado, levante a mão. Isso. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Vamos aos textos bíblicos. E nós vamos abrir com Mateus 22, 27. Ou Mateus 22, 37. Perdão. Mateus 22, 37. Dá para colocar o texto aí? Se der, me ajude, que aí todo mundo acompanha. Se não der, eu vou usar aqui, está tudo tranquilo. Depois você marca aí e só me sinaliza se tem tempo hábil ou não. Tá? Então vamos lá, Mateus 22, pelo menos alguns textos, se puder me dar apoio neles aqui, vai ajudar bastante. Porque às vezes o pessoal depois não lembra, não lê em casa. Aqui pelo menos o Espírito Santo vai lembrar. Se eles não leram, aí o Espírito Santo não lembra. Só pode lembrar do que você lê. Deu? Vai para onde? É para cá, não é? Mateus 22, 37. Vamos, é isso aí. É bom porque demora o tempo do pregador. Vamos lá. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu... Bota o verso seguinte, por favor. Este é o grande e primeiro mandamento. Bota o próximo para ficar legal. O segundo é semelhante a este. Ou o segundo, semelhante a este, é amará o teu. O anterior é o primeiro mandamento, sim ou não? Sim ou não? E ele diz, ame a Deus sobre todas. O segundo qual é? Não, lê aqui que você vai descobrir que amará o próximo não é o segundo. O segundo é semelhante a este, porque também fala de amor, certo? Por isso que é semelhante ao primeiro. E o segundo qual é? Amarás a ti mesmo. Olha só. O segundo é esse. Ama o próximo como a você. Então, antes de amar o próximo, você ama quem? E antes de amar você, você ama quem? Então, qual é o primeiro? Qual é o segundo? E qual é o terceiro? Isso aí. Pode até terminar. Já leu 3 mandamentos. Vamos dar uma olhadinha nisso, por quê?
Porque preste atenção, nós temos aqui os 3 relacionamentos cujos quais nós vamos viver. O relacionamento divino, que é o mais importante, com Deus. O relacionamento intrapessoal, que é como você lida com você. Porque o grande problema dos relacionamentos divinos e interpessoais são formatados no intrapessoal. É gente mal resolvida. Encrenqueira, invejosa, perturbada. Conhece alguém? Claro! Se conhece os montes, menos você. Quando se fala gente perturbada, você pensa em quem? Nos outros. Ou seja, tu já pensou em tu quando alguém fala assim, ô pessoa difícil de viver? Repita comigo, se uma pessoa disser que você é um cavalo, pode ser mentira. Se 5 pessoas disserem que você é um cavalo, pode ser um complô. Se 20 pessoas disserem que você é um cavalo, coloca umas ferraduras. Porque não é possível. Não é possível que você não consiga ter uma visão. Então aqui nós temos os... Estava ali. Não precisa colocar não, pode deixar, depois eu peço outro. Olha só. Você precisa entender. O relacionamento com Deus, que também é chamado de vertical, mas eu quero trazer o vertical de uma forma mais ampla. Vertical, quando você se torna habilidoso e capaz de lidar com hierarquia que está acima de você, seja ela divina ou humana. Hierarquia que está abaixo de você. Esses são os relacionamentos verticais. Pessoas não saudáveis, elas têm dificuldade, às vezes, com relacionamento vertical. Tem problema com lidar com quem está acima, não obedece, não respeita. Tem problema com quem está abaixo, pisa, humilha. E nós temos os relacionamentos horizontais, com aquelas pessoas que estão no mesmo nível que você. Eu vou tentar hoje, vou me concentrar mais no interpessoal. Não dá para falar tudo, mas hoje eu quero mostrar a você. Eu não vou falar de relacionamento com Deus, até porque provavelmente a grande maioria das mensagens que você recebeu até agora é para lidar com Deus, o que é difícil pra caramba. Porque mantemos relacionamento por afinidade. E pensa na tribulação que é lidar com Deus. Porque não tem quase afinidade nenhuma. Ele diz, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos. Parece que a gente gosta de praia e Deus casa de campo. Olha só, e eu não vejo como é que você vai andar com alguém que pensa diferente, anda diferente, vê diferente. Alguém vai ter que mudar. E quem é esse? Deus. É, porque tem gente que acha que Deus tem que se enquadrar. Que o Senhor vai... Se eu for embora dessa igreja, sabe? Dos seus caminhos, eu quero ver como é que o Senhor fica sem mim. Tem gente que pensa isso. Você já viu alguém assim? Só falta dizer, louvado seja eu. Está rindo porque conhece. Tá certo? Então, relacionamento divino, como você se relaciona com Deus, está na Bíblia o tempo inteiro. Deixa eu só dar uma pincelada. Capítulo 1, verso 1 de Gênesis, já começa dizendo, no princípio, criou Deus os céus, céu primeiro, terra depois. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas não são demais. Estas, porque ele está falando de necessidade, os serão acrescentados. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua? É isso, céu primeiro, céu primeiro, céu primeiro. Relacionamento divino. Nós também temos o intrapessoal, como você lida com você mesmo. O salmista batendo um papo com ele, fica quieta dentro de mim. Ó, minha alma, espere em Deus, sou infeliz. Certo? Tem gente que tem dificuldade de conversar consigo mesmo. Porque mandar os outros calar a boca é mole. Quero ver você mandar você calar a boca. Falar para o seu filho, não vai, é mole. Quero ver você falar para você, não vai. Conjugal tem muito disso. Às vezes eu estou brigando com minha mulher, nem sei como é que eu oro com Deus. Tem hora que eu não sei se Deus é meu pai ou é meu sogro. Eu já fui reclamar com minha mulher, da minha mulher com ele, e nitidamente, na minha mente veio ele de cara feia. Estava falando mal da minha filha. Falei, casei com a minha irmã. Escute só. Então, relacionamento intrapessoal. Isso é outra história
não dá para falar agora. Eu quero falar, o tema da minha mensagem é construindo relacionamentos fortes. Isso aí. Aquela turma que briga, tem desavença. Por quê? Porque é a especialidade da vida, aproximar gente diferente. A vida não gosta de gente igual, fica monótono. Por isso que uma mulher proativa casa com um homem lerdo. Isso é faceta da vida, é. A mulher olha para o marido, a mulher é enérgica, ela olha para o marido e fala, vambora, rapaz. E o marido olha para ela e diz, calma. Até para falar ele é lerdo, não é verdade? Isso. É assim. A especialidade da vida. Aproximar a gente de fé. E onde? Em tudo quanto é lugar. Então repita comigo, não existe pessoa errada. Existe pessoa no lugar errado. Todo mundo é certo, nem sempre está no lugar certo. Por exemplo, às vezes, o lugar certo da pessoa é num divã, de um psicanalista, de um psiquiatra, tomando um ansiolítico poderoso. E onde é que você colocou essa pessoa? Na sua certidão de casamento. E a pessoa certa no lugar errado. E cuidado que você pode estar rindo de tudo, ok? Então eu tenho aprendido ao longo da minha caminhada, principalmente no Evangelho, pessoas não estão com deficiência de informação. Está todo mundo bem informado. A deficiência está em transformar, em converter informação em comportamento. O grande problema é esse. Ninguém precisa vir aqui para aprender o que é ser um marido melhor. Você já sabe tudinho. Você só não faz. A senhora sabe o que para ser uma mulher fantástica, cheia de Deus, sábia. Mas a senhora quer ser uma mulher sabiá. E pia alto. Aí dá uma desgraceira danada. Você está entendendo? Todo mundo já sabe, a informação já está aí. Agora, transformar informação em comportamento, aí é outra coisa. Então, hoje eu vou tentar te ajudar com informação bíblica. Certo? Porque como lida com Deus, você já sabe. Você recebeu uma palavra de oferta extraordinária. Eu quero saber como é que você lida com os outros. Eu sei que é casado e está com o seu cônjuge. Olha para ele agora. Ele diz assim, você me merece. Você que é solteiro, fala assim comigo, você. Fala você que é solteiro, você ainda não merece ninguém. Preste atenção, segundo a Bíblia, antes de amar o próximo, eu preciso amar a mim. Aí tem um problema sério de algumas pessoas que dizem, pastor, eu fui criado num lar onde eu não aprendi a amar. Não havia diálogo, não havia cumplicidade, não havia comunhão, não havia nada. Então não me peça para amar o próximo, porque eu nem me amo. Estou fazendo força para amar a Deus. Tá certo? Agora, me amar já é pedir demais. Então esse versículo do Mateus não serve para mim. Bom, se esse não encaixa para tu, eu tenho outro. João 13:34. Se der, coloque. Se demorar muito, fica tranquilo que eu vou fazer segundo outro modelo. Não, só porque aí o povo lê. Quem aqui não trouxe Bíblia, em nome de Jesus, não tenha vergonha de levantar a sua mão. Levanta, por gentileza. E ó, o povo que nem trouxe. Então coloca, irmão, coloca aí. Eu diminuo no tempo aqui depois, para não estar, mas bota aí, fica aí atento na Bíblia. João 13:34. Respondeu-lhe, é isso aí mesmo? Não, isso é o anterior, irmão. O irmão gostou do texto, Tomarás. É João 13. Nem gosto desse número, mas vamos embora. João 13:34. Bota aí. Vamos lá! Esquece, deleta. Desculpa. Novo mandamento, para tu que não conseguiu se encaixar naquele, ele tem outro para tu. Olha como é que Deus é bom. Está lá em Deuteronômio, os céus e a terra estão por testemunho entre eu e você, que eu tenho te proposto vida e morte, bênção e maldição, escolha a vida para que viva tu e a tua descendência. Olha que Deus bom, dá uma questão de múltipla escolha e no final ainda dá a resposta certa. É para tu não errar, só vai para o inferno quem quer. E leva uma roupinha fresquinha. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos, mas isso já estava em Mateus. Só que em Mateus, diz que você tem que amar o próximo como a... Mas se você não se ama, vai aqui outro. Que vos ameis... Volta lá, irmão. Vos ameis uns aos outros, assim como eu, que também vos ameis uns aos...
Presta atenção. Já que você não consegue amar, porque você não se ama, Jesus disse, então você ama o próximo como eu te amo e fica tudo certo, mas não pode deixar de amar. Só que amar o próximo é uma coisa, gostar dele é outra, totalmente diferente. Porque gostar tem a ver com gosto. E tem gente que você prova e não gosta. Então ama todo mundo, mas não dá para gostar de todo mundo, porque tem gente ruim. A Bíblia já diz isso, bendito é o que vem em nome do... E quem não vem? Ô pastor, todo mundo vem em nome do Senhor. Então os gibeonitas foram encontrar com Josué em nome do Senhor. Não. O Josué que errou no processo de seleção, que eu já vou falar mais à frente, e se lascou. Se o Senhor manda a gente para a sua vida, pode ter certeza que o Satanás também manda. E ainda ele embaralha com quem mandou. Deus mandou. Já viu aquela brincadeira que é uma foto aqui, outra lá, outra cá, você tira aqui, tira ali, cadê a daqui, sumiu, esqueceu, você acabou de olhar, tira aqui, a outra já parece que desapareceu de lá. Está assim de gente, ó, mantendo relacionamento com quem o Satanás está mandando. E é duro falar isso para crente, porque parece que Deus manda todo mundo. Aí dá uma dor na consciência, não dá? Hoje eu vou mostrar a você que você não precisa descartar ninguém, é só reposicionar a pessoa. Certo? Você precisa aprender a reposicionar pessoas. Romanos 12, 18, coloca para mim. Romanos 12, só mais aí eu entro para falar. Mas eu preciso te mostrar esse texto. Romanos 12, 18, coloca aí, por favor. Se possível, repita comigo, se possível. Se possível. O que indica que nem sempre é. Mas se possível. Quanto depender de vós, de você, tem de paz com todos. Isso aí. Quanto depender de tu. Você luta com todas as suas forças para não brigar com o marido. Para não brigar com a sogra. Para não brigar com os filhos, com os vizinhos, com os amigos, com ninguém. Mas chega um ponto que não depende só de... E quando não depende de você, talvez você não consiga ter a paz que tanto gostaria de ter. Então, o que é que eu faço? Eu elimino as pessoas. Big Brother. A cultura do paredão. Aquilo vem impregnar uma cultura na sociedade. Qual era a cultura? Não gosta da pessoa, vota nela, para ela ser eliminada. Sua sogra é ruim, põe a véia no paredão. Elimina ela das festas de final de ano. O cunhado come demais, tira esse miserável da festa. Só não esqueça uma coisa, uma hora, o eliminado vai ser você. Então tá aí, ó, se depender, enquanto depender de você, tenha paz com... Mas o salmista disse no Salmo 120, verso 5, o seguinte, Salmo 125, isso, aí ai de mim que peregrino em Meseque, habito em meio, ou habito nas tendas de Quedar. Vamos lá? Continua. Já há tempo demais habito com os que... Vamos lá? Põe o seguinte. Sou porém eles teimam pela, eu quero, mas eles querem, eu quero, e eles querem, e o que eu faço com esse tipo de gente? Encrenqueiro, mexeriqueiro, descompensado, bagunçado. Eu continuo? Sim ou não? Claro que sim! Não pode descartar ninguém, ô Big Brother. Você só vai precisar posicionar essa pessoa no lugar. Então, eu vou te falar um pouquinho agora para quem não casou, tá bom? Só para te inspirar, arrumar uma pessoa para tu. O nível máximo de introdução de uma pessoa no seu interpessoal é o conjugal. Escolher marido e esposa, meu Deus, muito critério. Por quê? Porque primeiro que é vitalício. Sabe o que é isso? Até a morte. Quer uma notícia pior? Vai demorar. Perspectiva de vida do brasileiro aumentou. Então, muito cuidado quando você for escolher cônjuge. Pastor, como é que escolhe? Rapidinho, só para vocês levar. Quem casou, só ficar quietinho. Essa informação chegou atrasada. Hashtag chupa essa manga. Como é que eu escolho um cônjuge? Solteiro, levanta a mão. Isso. Repita comigo, admiração. Isso aí, tudo começa por ela. Lembra você que já casou? Como é que começou? Admirando. Você deu uma olhada. Falou, nossa.
Uma jeitosinha ela aí, cabelo escorridinho, olhinho verde, nossa, cinturinha de ampulheta. Você olhou para ele, lembra? E falou, nossa, que gato. Lembra? Olha o porte dele, barriga de tanquinho, ó. Um camarada, olha, os dentes, o cabelo, a postura. O que é isso? Admiração. O relacionamento passa por ela. Se você admirar mesmo o negócio evoluir, vai para a próxima fase. Desejo. Fala comigo, desejo. Isso. Não case se não tiver admiração e desejo. O que é desejo? Desejo aqui é aquela coisa dos hormônios. Sabe, assim, o vulgo, tesão. Não é pecado, não. Fala assim, só para me ver, tesão, fala. Isso. Isso vem dos hormônios, não é de demônio. É de hormônio. É que a fonte é muito, certo? A fonte é muito parecida, hormônio, demônio. Pastor, como é que eu sei que um desejo vem dos hormônios de Deus e não do demônio do inferno? É simples. Você é casado? Tem que ter desejo e tesão por sua esposa. Esse desejo vem do céu, seu cônjuge. Ah, mas eu olhei a mulher do vizinho. Pastor. Vem das trevas. Chifrudo. Seu cônjuge do anjinho. Ah, pastor, eu sou casado e estou sentindo desejo por uma mulher solteira. Vem de baixo ou de cima? Isso. Ô, igreja inteligente. O chifrudo. Ah, mas ela merece ser feliz. Mas não é contigo, ô sem vergonha. Você já saiu certo? Da prateleira. Já apanharam você. Ah, eu sou solteiro e tenho desejo e admiração por outra solteira. Vem de Deus ou do diabo? De Deus, mano. Só pode pegar depois. Porque é uma confusão danada. Nós que somos pastor. É o jovem querendo fazer sexo, sim ou não? O jovem quer fazer sexo? O solteiro? Quer? Mas pode? Mas quer? Mas pode? Mas eles quer. Os casados pode? Mas quer? Olha que bagunçada que a gente está. Quem quer não pode, quem pode não quer, e os pastores ficam aqui, ó. O pastor fica doido, ele fala para o casado, pega. E fala para o solteiro, espera. É uma tribulação. Você está rindo de você mesmo. Então escute só. Desejo, tem que... Ah, pastor, eu não posso casar e o desejo vir depois. Depois o desejo não vem, ele costuma ir. Você tem que ficar gritando, volta. Não me deixa nessa furada sozinho, não é? O primeiro, o que é mesmo? Admirar. O segundo? E o terceiro? Respeito. Tem que ter respeito. O casamento não vai para frente sem respeito. Respeitar as pessoas, os parentes dessas pessoas. Quando você tem muito desejo, muito respeito e muita admiração, a sogra pode ser uma jararaca que você tem soro suficiente para combater a toxina da velha. O cunhado pode ser um chá de galoche responsável, mas a admiração é grande. Certo? O desejo é grande, o respeito é grande. Quando tem muito recurso, eu moro na roça, gente. Você quer ver uma coisa fantástica da roça? É quando a seca vem. Todas as vezes que a água baixa, as pedras aparecem. É só diminuir os recursos, que os problemas já botam logo a cabecinha para lá de fora. Ah, eu não amo mais. Não, presta atenção. O amor, ele é o último a chegar, gente. Primeiro chega admiração, depois chega desejo, depois chega respeito. Admiração, mais desejo, mais respeito. Quem é que chega? O amor. Aí o amor. É o amor. Isso. E aí tudo é maravilhoso. Você tolera. Entendeu? Só que o tempo vai passando e nós vamos usando. Usando desejo. Usando admiração. E aí os recursos vão. E aí a admiração pode ir embora. Quando a admiração vai embora, é um sinal. Faça alguma coisa para a admiração voltar, que senão o amor vai acabar indo. Se a admiração diminuiu, provavelmente o desejo também diminui. Aí os contatos íntimos começam a ser esporádicos demais. Pouco nível de prazer. Sabe? Será que vale 2 banhos? Um antes e um depois, no inverno.
Pode ser um ambiente de 6 meses. Dependendo da estação. Escute só. Tem casamentos e relacionamentos interpessoais que só sobrou desejo. O amor ainda fica por um fio, porque na cama o casal pega fogo, maluco. Ele xinga ela disso, ele manda aí, quem feliz, sua mãe, a vaca, isso. Porque antes de casar, os bichos é tudo pequeno. Minha pombinha, minha gatinha. É, não é? Cresce, casa os bichos crescem. Seu porco, sua anta, sua baleia. É assim, hein? Vai potencializando o crescimento, não é? Você está rindo, mas o assunto é sério. Já tem relacionamento que o desejo vai embora, mas que fica respeito e admiração. Aí eles vivem dentro de casa igual irmão. Ô amor, quer jantar? Toma isso, toma aquilo, outro. Dorme no quarto separado, não tem cerol. Aprenda uma coisinha simples. Admiração, repita comigo, admiração. Segundo, terceiro, aí quem é que chega? Então, quando é que o amor vai embora? Depois que a admiração, desejo e respeito foram. Dá uma olhada no seu casamento. Sai daqui hoje falando o que está faltando. Precisa melhorar o respeito, que está ficando ruim. Ou então está com respeito demais, menino. Vamos desrespeitar um pouco, assim. Você está rindo, mas é sério. Você consegue entender? Não vou dar mais informação, que eu não vim para aqui hoje falar disso. Tá certo? Bom, se você quer se relacionar bem com qualquer um, eu vou te dar 2 informações preciosas. A primeira delas, aprenda a marcar, a lutar e não abrir mão de sua individualidade. Todas as pessoas que se relacionam com você têm que saber, seja ela seus amigos, seus familiares, seus parentes, seu chefe, seja quem for, sua ovelha, seu pastor, tem que saber que você é alguém que mantém e preserva a sua individualidade, que se alguém quiser entrar lá, será abatido. Pastor, eu estou falando individualidade, não estou falando de você se tornar um individualista. O que é individualista? Individualista é aquele que não abre mão de nada de si mesmo e tudo que vem para a vida dele tem que seguir seu protocolo. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de alguém que está disposto a abrir mão de 50% de si para a chegada de outros. E se alguém tentar levar mais do que 50%, você vai botar essa pessoa no lugar dela. Hoje muitas pessoas têm sérios problemas. Por quê? Porque abriram mão de sua individualidade e depois de um tempo descobriram que deixaram de existir. Você se casou, minha querida, mas você tem que ter a amiga do shopping. Você tem que ter o direito de sair sozinha de vez em quando com suas amigas, se o homem quiser te escravizar e você agora é minha. Você falou, senhor Feudal, vai casar com a... Sim, a moça. Isaura, você tem que aprender, você é casado, você tem que jogar bola, pescar, sair com seus amigos, você tem que ter um momento seu, da sua individualidade. Isso é altamente saudável. O cara casa e agora a mulher dele não pode visitar mais a mãe. Você é marido ou carcereiro? Individualidade. Pessoas têm que saber que ao entrar na sua vida, elas vão ter que respeitar os seus limites. Por quê? Porque relacionamento interpessoal traz consigo conflito de interesse. O que é isso? É aquilo que pessoas querem de forma diferente no mesmo momento. E aí é que dá a confusão. Lá em casa nós temos 3 interesses. O meu, da minha mulher e do meu filho mais novo, que mora comigo. Então são 3 interesses. Lá dentro de casa nós temos essa turma. Meu filho não paga as contas, normalmente a mulher também não. Ou seja, o pagão sou eu. Mas isso não me dá o direito de tirar a individualidade deles. E nem de ficar dizendo, sou eu que pago. Quem paga decide o cardápio. Às vezes eu vou lá no meu filho, para ele sentir que faz parte da família, e fala, filho, vamos jantar? Ô pai, vamos. Você quer comer o quê, meu filho? Você que escolhe. Hambúrguer. Artesanal. Eu falo, mas é jantar. Mas é isso que eu quero. Hambúrguer artesanal? Hambúrguer artesanal, é. Caraca, maluco, essa hora, 9 horas da noite, hambúrguer artesanal.
Aí eu vou na minha mulher, filho, vamos comer? Ela fala, comer o quê? Eu falo, um hambúrguer artesanal. Aí ela fala, pô, Cláudio, mas é janta. Eu falei, mas hoje é o dia do Felipe escolher. Pô, Cláudio, hambúrguer artesanal. Eu falei, ô minha filha, o negócio é o seguinte, pega o sal de fruta, bota na bolsa. Antes de comer, nós fazemos uma oração de consagração reforçada. Come, toma o sal de fruta, ora e vão dormir. Às vezes eu vou nela e falo, querida, você quer comer o quê? Ela fala, comida japonesa. Comida japonesa? Comida japonesa. Comida japonesa. Aí eu vou lá no meu filho, filho, vamos sair para comer? O quê, pai? Comida japonesa. Ô, pai, comida japonesa. Eu falei, sua mãe que escolheu, meu filho. Eu já comi o tal do hambúrguer, agora eu vou imitar a baleia, comer peixe cru. Não, na verdade. E vamos por pauzinho lá, e vamos embora. Que ficar preso a gente come, o resto, pede o garfo. Às vezes sou eu, falo, gente, vamos comer um churrasco? Aí eles falam, churrasco essa hora, dane-se. Dane-se porque eu já comi a peste do hambúrguer, a praga do peixe. Ou seja, você tem que aprender a colocar as pessoas nos seus devidos lugares. Senão, depois de um tempo, ninguém te convida mais. As pessoas decidem onde come e falam, vamos embora comer. Onde? Não te interessa. Está com fome? Vão. Aí você já começa. Aí a mulher vem falar comigo, pastor, olha, eu nunca escolhi os 9 da minha casa. A cor, o bairro. Eu falo, muito prazer, mulher invisível. Mulher do Celton Mello. Isso aí. Você tolerou tanto que pessoas conquistassem espaço da sua vida, que ela tirou o seu. Isso não é sadio. Num relacionamento você tem que entender, você precisa de razão e de felicidade. É só isso, equilibra isso. Ah, eu quero ter os dois. Não dá! Você tem que ter o dia da razão, e o dia da razão não tem essa parada de ser feliz. O dia que eu quero razão, dane-se a felicidade, ela vai para casa do vizinho, vai para o inferno. Porque aquele dia ninguém me faz de trouxa. Nem meu funcionário, nem os membros da igreja, nem os vizinhos, nem a mulher, nem os filhos, nem ninguém. Porque eu quero razão. Mas tem dia que eu não quero razão, eu quero ser feliz. E o dia que eu quero ser feliz, eu fico otário. A mulher pega o cartão e vai. O menino diz que vai ali. O funcionário não trabalha nada e eu fico quieto. Os membros da igreja me tiram de otário. Os vizinhos, o que é, Cláudio? Eu falei, sei lá, mano, fumei um bagulho, sei lá, tô zen, hoje eu estou a fim de ser feliz. Aprenda uma coisa, quem quer ter razão todo dia, vira um chato. E ninguém consegue conviver com quem quer ter razão o tempo inteiro. E também ninguém consegue conviver com uma lesma, que quer ser feliz o tempo inteiro. E pior, como eu disse, a vida de pessoas que foram manipuladas em sua origem para casar contigo. Nunca pôde decidir nada. Aí casa contigo, tem dificuldade de decidir tudo, e ainda atrapalha a sua decisão. Você quer ver? Às vezes você vai falar com a sua mulher, vou dar um exemplo assim, né? Você fala com a sua mulher assim, vamos comer um negócio? Ela fala, vamos. Aí você fala, o que você quer comer? Ela fala, escolhe aí. Aí você fala, vamos comer uma macarronada? Macarronada? Aí ele vai e fala assim, então escolhe você. Aí ela fala o quê? Escolhe você. Porque um indeciso, ele nunca escolhe, ele dá sabota. A escolha do... então vamos fazer o seguinte, vamos comer uma carne. Carne, essa hora? Então escolhe você. Não, escolhe você. Aí você fala o seguinte, vamos para a praça de alimentação, solto você, eu como o que eu quiser, você sai procurando, fecha às 23, que se dane, que ninguém aguenta. Você está rindo, mas o assunto é sério. Você tem que aprender, gente. Quem começa achando que todo mundo é bom, termina achando que todo mundo é mau. Entendeu? Aprenda a colocar as pessoas no seu devido lugar. Esses dias, eu moro a 1 quilômetro da minha igreja. Fui com a minha mulher o culto. Ela foi no meu carro. Cláudio, não quero tirar o carro. Falei, então vão comigo. Pertinho. Fomos de carro. Acabando o culto, ela pegou e saiu. Eu falei, fui lá para o gabinete. Acabou o culto. Eu me despedi do pessoal e fui para o hall. Alguém me perguntou, pastor, cadê a pastora? Eu falei, eu acho que ela está no gabinete. Um obreiro falou assim, não, pastor, ela foi embora. Quando alguém falou que ela foi embora, eu falei, não foi não. Um protocolo em quem sai junto. Avisar, ué. Foi embora.
Falei, fui embora, maluco. Me avisou não, hein? Aí o relacionamento intrapessoal é atenção. Fica quieta dentro de mim, ó minha alma. Espere em Deus. Meu Deus, por que me desamparaste? Ai de mim, que peregrino e me exegue, né? Oh, sou pela paz, mas estou vivendo nos guerrilheiros. E aí fui. Mas aí eu não vou dar, né, material para a turma aqui. Eu falei, gente, eu acho que ela foi mais cedo para preparar a comida. Que minha intimidade fica só para mim. Fui para casa uma fera. Entrei em casa já me despedindo do mal. Falei, não entra, fica do lado de fora, porque... Eu estava estilo Jack. Vamos resolver por parte. Esquartejador. Isso aí. Aí, entrei, subi, ela está deitada na sala vendo televisão, gente. Falei, querida, reuni o resto das forças que sobrou. Falei, querida, você avisou a quem para me avisar que você tinha vindo? Ela falou, ninguém. Quando ela falou, ninguém, aí eu já saí de pé também, que eu não sou de ferro, não é? Falei, Senhor. Eu resolvi, depois de um tempo, não brigar mais. Porque eu descobri que eu não podia matar ela, então... Para que começar se eu não posso terminar? Eu não é? Eu falei, mas ela viu que eu não gostei, e minha mulher tinha um problema. Aliás, tem. Não é problema, é a maneira dela. A palavra perdão dói. Mas dói. Se juntar com aí desgraçou a vida dela. Me perdoa. Eu errei. Ela não sabe falar isso. E aí eu fui tomar banho, fui falar com o Espírito Santo. Falei, Senhor, nossa, que mulher é essa, hein, Senhor? Me deixou sozinho, assim, meu Deus, que isso. Quando eu terminei de tomar banho e saí, já estava mais calmo. Eu escutei uma voz vinda da sala que dizia assim, amor, que jantar? Menina, uma fúria. Subiu assim que a minha vontade, não quero nada seu, não estou com fome. Mas naquela hora o Espírito Santo falou comigo assim, meu filho, essa é a maneira que a minha filha tem de pedir perdão. Eu falei, é assim? Querendo me agradar depois que me emburreceu. Conhece alguém assim? Aí eu respirei fundo e falei, querida, quero, tá? Passa um bifinho para mim, faz um arrozinho fresquinho, eu estou querendo uma saladinha. E frita uma batatinha frita. E eu quero também um suquinho e uma sobremesa cortadinha. Aí ela desceu e eu falei, estou muito ofendido e quero ser muito perdoado. Você está rindo, mas é sério. Pessoas precisam saber que você leva sua individualidade a sério. Às vezes você foi criada num lar muito tóxico e se casou com alguém num lar muito certinho e talvez trouxe consigo 60%, 70% de coisas tão boas que vale a pena você abrir um pouco mais a sua vida para a chegada de coisas tão boas. Mas sempre mostre para as pessoas que você é alguém que é capaz de aproximar gente e de afastar pessoas, não de bani-las do seu convívio, porque quem te feriu hoje pode ser seu melhor amigo amanhã, e quem te ajudou hoje pode ser seu grande adversário. Pare com essa história, porque isso é coisa de gente imatura, de dizer, fez comigo uma vez, não faz mais. Não é assim. Segundo, processo seletivo. Como é que eu seleciono pessoa? A Bíblia ensina isso o tempo inteiro, gente. O tempo inteiro a Bíblia está dizendo, aprenda a selecionar pessoas. Cuidado onde você vai colocar essas pessoas. Todas as vezes que você for selecionar alguém, é importante que você já saiba de imediato o lugar que essa pessoa vai ocupar na sua vida. É um funcionário? Beleza, um colaborador? Tá joia. Quem quer um colaborador na Bíblia? Nabucodonosor. Nabucodonosor quer construir uma estrutura de sabedoria, onde, se futuramente ele tiver um problema sério para resolver, ele então achará respostas em seus sábios. O que ele faz? Um processo seletivo na invadida Israel pela Babilônia. Vamos tirar daqui jovens que tenham aparência, postura para lidar no palácio, que sejam pessoas habilidosas a lidar com outras línguas, que sejam pessoas que tenham condições de aprender, de se tornarem sábias. Para quê? Para me servirem.
Ele levou qualquer um? Não. Ele selecionou antes de levar. E quando apareceu um problema na Babilônia que ninguém resolvia, o seu processo de seleção veio à tona. E Daniel, então, traz uma resposta que ninguém tinha como trazer. É muito importante você entender que o tempo inteiro a Bíblia está falando de processo seletivo. Vamos lá, vamos conquistar a terra prometida. Então o que vamos fazer, Moisés? Vamos selecionar entre as tribos príncipes que tenham credibilidade no meio da tribo para trazer um nível de influência alto em sua visão. Eles não vão poder ir até o local, mas eles terão um representante. E o que ele faz? Um processo de seleção. Foi isso que Moisés fez. Assuero, que é uma esposa, e o que ele faz? Um processo de seleção, que envolvia apenas beleza. Era bem superficial. Foi quando a rainha Esté entra em cena. O que a Bíblia está dizendo? Defina o lugar que essa pessoa vai ocupar na sua vida e estabeleça um processo seletivo para essa pessoa. Hoje as pessoas se relacionam com todos do mesmo jeito, e aí, inevitavelmente, lá na frente, começa a ter problemas. Por que você acha que o Salmo 1 é um salmo que nos expõe a sermos seletivos? Bem-aventurado o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, seleciona seus conselhos, não se detém no caminho dos pecadores. Certo, é alguém que pode até pecar, mas que não se paralisa, não permanece no erro. Isso é se deter no caminho dos pecadores, e não se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer. O que é isso? Isso é um processo seletivo. Pessoas que vão fazendo isso, inevitavelmente, elas tornam sua vida mais suave. Hoje as pessoas entram na igreja, mas não selecionam com quem se relaciona. É só uma questão de tempo, até você estar envolvido numa fofoca, num problema, desapontado, aborrecido. Por quê? Porque você não foi capaz de estabelecer, né, um ambiente de seleção. Jesus fazia isso com muita maestria. Todos os dias, a vida está trazendo pessoas para a sua vida. Todos os dias, na sua rede social, se as pessoas estão entrando no seu caminho. Era assim, um belo dia Jesus vem, e quem apareceu? Pedro. O Tomé chegou no mesmo dia? Não. O Natanael? Não, foi apresentado por Filipe. Certo? O Mateus foi visto, né, na alfândega. E aí? E o paralítico foi no tanque. E o outro paralítico foi lá em Cafarnaum. E o Jairo foi um pouco mais à frente. E o que Jesus está fazendo? Todos os dias ele encontra com gente. E o que ele faz? Seleciona pessoas. Ele frequentava a casa de Lázaro, mas morava na casa da sogra de Pedro. Hoje eu vejo pessoas que vão morar no céu, mas vão ter sérios problemas. E aqui, para fechar, vou te dar 2 exemplos. Quem você gostaria de ser na Bíblia? Elias ou Eliseu? Se você tivesse que escolher um desses 2 personagens, quem você gostaria de ser? Já parou para pensar? 2 ícones do relacionamento com Deus. Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade. Eliseu, filho de Abel e Meolá. 2 homens habilidosíssimos com vida espiritual. Fantásticos. No quesito vida com Deus, eu confesso a você que eu fico confuso se eu gostaria de ser Elias ou Eliseu. Mas quando o assunto é relacionamento interpessoal, Elias está reprovado. Sua capacidade de avaliar as coisas no relacionamento com gente, ele está aborrecido com Acabe. E ele diz, segundo a minha palavra, não chove nas terras que Acabe administra com Jezabel. Ele esqueceu de uma coisa muito simples. Ele também morava lá. Se acabasse a água para os outros, acabava para ele também. Sabe onde ele dorme? No campo. Uma pedra como travesseiro. Sim, fugindo. Pô, pastor, mas como ele é um obediente, fugindo de Acabe, que é um desobediente? Porque fala demais, não sabe lidar com gente. Essa é a história dele. Vai encontrar com uma viúva? Beleza, pobre, paupérrima. Numa casa faltando as coisas. Quando ele volta, sabe o que ele pede? Fogo para matar os outros.
Esse é Elias. Assim que ele pede para cair fogo do céu, Deus está se manifestando para todos. Era uma boa oportunidade de dizer aos profetas de Baal e de Azera: converta o coração de vocês. Aquilo que o Jonas foi fazer em Nínive, por que ele não fez ali no local daquele desafio? O garoto que viu a nuvenzinha do tamanho da mão de um homem não foi muito longe com Elias. Elias deixou o garoto para trás. Quando chove, ele sai correndo querendo a aprovação de Acabe, e disse a Jezabel, e não deu nem atenção para Elias. Está assim de gente que vai morar no céu, como Elias e Eliseu foram. Mas a diferença entre crentes é que tem crente que sabe lidar com gente e crente que não sabe lidar com gente. Vão para o mesmo lugar, mas com a vida aqui meio ou bem diferente. Não vou me deter muito nisso, estou encerrando, mas olha a vida do Eliseu. A escola de profeta que nunca cresceu na gestão de Elias, cresce de não caber mais. Por que será? Por que será que Eliseu é recebido numa casa com cama, mesa, cadeira e luz? Eu não vejo Elias numa casa, porque profeta sem casa. Aliás, Eliseu ia pelo mesmo caminho, mas uma casa deu uma direção, uma família deu uma direção a esse cara. Gratidão é o que ele tem no coração, por aquela mulher que fez alguma coisa por ele, e ele profetiza um filho. Dá uma olhada em como esse cara lida com gente. Ah, pastor, mas uma viúva pobre foi chamar Eliseu. Foi, mas não foi para pedir. Ou melhor, não foi para acudir Eliseu. Foi para que Eliseu a acudisse. Elias não, ele vai ser cuidado por aquela mulher. Pare e pense nisso. O dia que Eliseu profetiza, que no dia seguinte iria ter comida com fartura depois de um período muito ruim, um general diz, isso é um absurdo, ainda que Deus fizesse abrir janela dos céus, isso seria impossível. Eliseu disse, vai acontecer amanhã e você não come nada disso. Se fosse Elias, provavelmente dizia, não vai acontecer mais. E todo mundo fica sem comer. Eliseu sabia como lidar com gente. Eu parei de sofrer e muito. Muito. Aliás, hoje a grande maioria das pessoas que gostam de me ouvir sabe o que vem em mim, felicidade, transparência, porque eu aprendi a lidar com gente. Por onde eu passo tem gente muito melhor do que eu, muito mais rica, eu vinha falando isso hoje, muito mais rica do que eu. Eu já passei nessa vida pelo menos por umas 100 casas que eu tinha vontade de morar. Pelo menos uns 50 carros que eu tive vontade de ter. Por onde eu passo tem gente maior do que eu, e tem gente menor do que eu. E tem gente igual a mim. E louvado seja Deus, porque a vida é assim. E quando você encontra a sua medida, seu peso, sua velhice. Mas hoje, sabe o que acontece? A pessoa chega com 60 anos de vida e diz que tem um amigo só. Eu não tenho amigo. Ah, fala sério, rapaz, tu é ruim. Você tem que ter muitos. Ninguém pode passar. Com tanta gente que passou na sua vida, você tem que ter muitos amigos. Só não vão estar nos mesmos níveis. Eu tenho amigo de pescaria, de futebol, de sair, de contar piada, que nunca foram na minha casa. Eu tenho uns amigos que vão na minha casa, são sem graça, não conta piada, não pesca, não faz nada. Mas é gente boa. Eu tenho uns amigos que eu empresto dinheiro porque paga. Eu tenho uns amigos que se eu emprestar dinheiro, sumiu. Eu tenho uns amigos que eu viajo com ele, por quê? Porque a mulher dele divide. Né? O cuidado às vezes, ele divide tempo, divide despesa, mas tem amigo que vai na minha casa, mas não viaja comigo nunca, nunca, nunca e nunca. A mulher é uma preguiçosa, os filhos sem educação. Ou seja, eu aprendi a botar as pessoas no seu devido. Imagine que eu sou Saturno e os anéis. É a minha vida. Todas as vezes que entra alguém, eu mando entrar na ponta. Lá na 10ª região. Aí, à medida que vai, aí eu vou trazendo para perto. Conto o segredo, quando eu quero saber se é de confiança, eu conto um segredo que não é segredo. Eu falei, ó, não conta isso para ninguém não, que vai dar uma confusão danada. Aí ele conta, eu falei, isso aí não... Vou emprestar uns 100 reais para ver se paga. Porque confiar a informação não dá. Aí tem gente que diz assim, se você é amigo de fulano, é meu também. Se você é amigo de fulano, pode atravessar umas 3 fases. Entra no nível 7. Eu vou avaliar esse, irmão desse. Entendeu? Então para de sofrer. E para de dizer assim, acaba o culto, eu vou embora. Por quê? Porque eu não gosto de confusão. Abominável, homem das neves. Vai viver sozinho, vai viver sozinho. Esse dia a mulher falou comigo, não quero saber de homem, porque o homem é tudo igual. Eu falei, nossa, a senhora está rodada, conhece os homens tudo. Ela falou, não é isso não.
seu bobo. Você aplaude? E aprenda, vou encerrar aqui com a historinha. E eu quero orar com você. Aprenda algo muito precioso quando o assunto é relacionamento. Eu conto essa história na minha palestra de casais. Deixe as pessoas dizerem o que aconteceu antes de tomar a decisão. O marido combinou com a mulher deles terem um encontro amoroso. Ele falou para a mulher: amor, amanhã faz uma comidinha leve, tá? Escolhe uma sériezinha para nós assistir. Vamos namorar depois. Ela falou: tamo junto. Dá um Rivotril para essas crianças, para ele dormir cedo. E a mulher aceitou. Ele disse que chegava às 8. 8 horas ou 20 horas ele não chegou. Quando foi 8h10 ela ligou. Chamou, ninguém atendeu. Ela já começou a ficar irritada com atraso de 15 minutos. 8h40 ele não tinha chegado. Ela ligou, estava fora de área. 10 horas ele não tinha chegado. A comida esfriou, a roupa não fez mais sentido, o sono está batendo, ela já está uma fera. Nem o diabo vai lá agora. Senão é ela que entra nele. Ela tá chateada. Com razão ou não? 11 horas da noite vem ele. Ela já está com a faca aqui. Já está falando com Deus: Senhor, eu não preciso nem de força, é só direção. Ela está muito chateada, está certa ou está errada? Certa ou está errada? Só que ela é uma mulher de Deus. Então ela quer ser justa, saber o motivo pelo qual ele vai morrer. Então ela segura aqui e diz... Quando ele chega, ela reúne o resto das forças e diz: querido, por que é que você chegou a essa hora? E ele, muito triste, diz: eu quero pedir perdão, querido. Eu peguei o ônibus às 18 horas para vir para casa. 15 minutos depois, 3 assaltantes anunciaram o assalto. Roubaram meu celular. Aí ela pensou: por isso que ele não entendeu. Me deram uma coronhada aqui, filho, olha. Roubaram todo mundo, fomos para a delegacia, o ônibus lotado. Falaram que as mulheres iam fazer o boletim de ocorrência primeiro, fiquei por último. Na minha vez, o detetive ainda achou que eu ia fazer a parte da quadrilha. Quase que eu fui preso. E aí uma alma caridosa me deu o dinheiro da passagem. E eu cheguei agora. A ela: estava tão preocupada com você. Eu falei assim comigo: ele não é de atrasar. Alguma coisa. Evite o ápice do problema para tomar uma decisão. Você está pedindo do Espírito Santo algo que não tem a ver com ele, tem a ver com o seu crescimento emocional. Aprenda a lidar com gente. Eu quero que você fique de pé e fala para quem está do seu lado assim: hoje ficou mais fácil viver comigo. Fala. Fala assim: mentira. Quer que eu faça? Isso, feche seus olhos. Pode fechar que ninguém vai pegar nada seu. Mas pastor, o senhor é do Rio de Janeiro, sou carioca e flamenguista, mas vim em missão de paz. Pode. Segura a carteira, que é mais. Feche seus olhos. Eu queria que você entendesse que, como o pastor Jairo disse, ao longo de todos os cultos, você recebeu tantas informações, mas está na hora de transformar essas informações em comportamento. A pastora Cassiane não pode ir com você ao fim do culto. O pastor Jairo não pode ir com você. O pastor Gerson não pode. Eu não posso. O louvor não pode. Mas tem alguém aqui que pode ir com você. Aquele que te trouxe aqui nessa noite para dizer: meu filho, viva comigo. E eu vou te ensinar como viver neste mundo. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, se você nunca o recebeu como Senhor e Salvador, e nesta noite você sente aí no teu espírito que há uma voz te chamando, dizendo: meu filho, essa alegria e esse sorriso,
essa nova maneira de viver é o que eu tenho para você. Todos de olhos fechados. Se hoje você quer voltar para Jesus ou recebê-lo pela primeira vez, eu queria que você levantasse a sua mão. E eu quero orar por você. Se tem alguém assim, levante a sua mão bem alto. Se você hoje quer voltar para Jesus, recebê-lo. Estou vendo uma mãozinha lá, outra ali, outra aqui, outra ali, outra lá, outra lá. Faz o seguinte para mim, por favor. Eu gostaria de tocar em vocês. Você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente? Ninguém quer te constranger, ninguém quer te expor. Mas saia do seu lugar se essa é sua noite. Se em seu coração está ardendo isso. Você não vai vir sozinho, tem muita gente hoje neste lugar. Vem aqui na frente, aqui, fica pertinho de mim. Isso, sai do seu lugar, vem para cá. Isso, sai do seu lugar, vem para cá. Ele está aqui para te receber, amém? Ele está aqui para te receber. Isso, ainda dá tempo para você, vem rapidinho. Está um pouquinho avançado o horário, quero pedir desculpas, mas é o que Deus colocou no meu coração. Isso, glória a Deus. Tem mais alguém? Se tiver, faz assim, ó. Alguém vai até aí, vai te buscar. Tem mais alguém? Não endureça o seu coração. Como é que é seu nome, campeão? Mateus? Mateus, quando você levantou hoje, seja franco comigo. Você imaginava que você ia estar aqui na frente agora, tomando essa decisão? Quando você levantou hoje pela manhã, você esperava isso, Mateus? Não, né, Mateus? Sabe por quê, Mateus? Porque não foi você que escolheu ele, Mateus. Foi ele que escolheu você, Mateus. E hoje de manhã, ele já tinha marcado o encontro com vocês aqui. Você foi o primeiro cara a levantar a mão, rapaz. Deus te abençoe. Estenda as mãos para cá, igreja. Pai, suas lições são extraordinárias. A preocupação que o Senhor tem para conosco, de sermos bem-sucedidos em nossos relacionamentos, como nos relacionarmos com as nossas próprias emoções, com as provocações, sermos guiados por aquilo que está dentro de nós e não ao nosso redor. Sua preocupação de como nos relacionarmos com o nosso próximo, entendendo que não somos obrigados a gostar de todos, porque existem ciclos de relacionamentos e muitas vezes, quantas pessoas eu sequer conheço e mantêm relacionamentos com outras, mas todas elas precisam estar em minhas orações, em minhas súplicas, porque o Senhor nos ensina a amarmos a todos e selecionarmos quem vai ficar próximo. Mas agora é relacionamento divino, é entre eles e o Senhor, e eles receberam o convite da minha parte, mas foram motivados pelo teu Espírito Santo. A tua palavra nos ensina que o Espírito vai acrescentando à igreja aqueles que hão de salvar. Então eles estão aqui movidos pelo teu Espírito. Se eles são capazes de sentir isso ou não neste momento, isso não é relevante. Mas recebe hoje os teus filhos e as tuas filhas, porque é o maior presente que a AD Alpha pode receber de aniversário. Vidas se rendendo aos teus pés. Escreva seus nomes no livro que o Senhor tem escrito, e que a decisão que eles tomam aqui seja trocada apenas por uma coroa de glória no teu reino. Nós te louvamos e te bendizemos, ó Deus, pelos nossos irmãos que se rendem aos teus pés e recebem a Cristo como único e suficiente Salvador nesta noite, entendendo que o Senhor Deus Todo-Poderoso é o nosso Pai, que Cristo é o nosso Salvador e que o Espírito Santo é o nosso companheiro consolador nessa jornada. Te damos graças por tudo. Muito obrigado pelo Jairinho, pela Cassiane, pelos seus filhos, sua família, por esse ministério, ó Deus, que o Senhor tem levantado neste lugar. Te damos graças por tudo. E você pode aplaudir, glorificar e fazer barulho. Glória a Deus.